me chamo Agenor, tenho 52 anos e trabalho há mais de 2 décadas como funcionário de um cemitério aqui em São Paulo. É um trabalho que pouca gente quer fazer, mas alguém tem que fazer, né? Eu sempre levei isso com seriedade. Enterrar, exumar, organizar sepulturas. A morte para mim já virou rotina, mas naquele dia, quando o chefe me chamou no escritório, eu senti um arrepio esquisito. Ele me entregou uns papéis e disse que eu precisaria mover os restos mortais de uma sepultura antiga. Nada de novo, acontece o tempo todo, mas aí ele completou. Essa daqui já venceu há mais de 30 anos. Precisamos liberar espaço. Peguei os documentos e olhei o nome na ficha. Catarina de Souza. Não me dizia nada. Era só mais um nome no meio de tantos que já passaram por ali. Assinei a ordem e fui preparar as ferramentas. O serviço seria na manhã seguinte. Aquela noite foi estranha. Eu dormi normal, cansado do dia, mas acordei no meio da madrugada com um sonho esquisito na cabeça. Eu estava no cemitério, mas de um jeito diferente. Tudo estava meio enevoado, como se eu estivesse dentro de um daqueles filmes antigos. E no meio disso, vi uma mulher de branco andando devagar entre as lápides. Ela parecia perdida, não desesperada, nem nada assim. Só andava, como se procurasse algo. Eu tentei ver o rosto dela, mas não consegui. Era como se estivesse sempre meio borrado, fora de foco. Mas tinha um detalhe que me fez gelar. Eu ouvi alguém sussurrando o nome Catarina. Acordei suado. Tentei não pensar muito. Foi só um sonho bobo, coisa da minha cabeça, né? Mas mesmo assim, fiquei meio inquieto. Na manhã seguinte, fui direto para o cemitério e comecei o trabalho. Não toquei no assunto com ninguém. Naquela noite, aconteceu de novo. Dessa vez, o sonho veio ainda mais claro. Eu estava no mesmo lugar, o cemitério, e vi a mesma mulher. Mas agora, ela estava de pé diante de um túmulo. Não andava mais. Só olhava para a lápide, imóvel. A névoa estava mais fraca, e eu finalmente consegui ver um pouco mais do rosto dela. Era jovem, tinha cabelos escuros, longos, e parecia triste. Não chorava, mas tinha aquele olhar vazio de quem carrega algo pesado. O que me deixou arrepiado foi que no sonho, eu senti que ela sabia que eu estava ali. Só que, em vez de vir até mim, ela simplesmente virou as costas e sumiu entre os túmulos. Acordei de novo no susto. O quarto estava escuro, o relógio marcava 3h15 da manhã. Levantei, bebi um copo d'água e fiquei sentado na beira da cama, tentando entender que diabo estava acontecendo. 2 sonhos seguidos, com a mesma mulher, com o mesmo nome? Eu não sou homem de acreditar em assombração nem nada disso. Mas algo dentro de mim dizia que isso não era só coisa da minha cabeça. No dia seguinte, eu não aguentei. Cheguei no cemitério, bati ponto e fui direto para o setor de arquivos. Eu precisava ver se essa Catarina que apareceu nos meus sonhos existia de verdade. Abri a pasta onde ficavam os registros dos sepultamentos antigos e comecei a procurar. Não demorou muito para encontrar Catarina de Souza, enterrada ali há mais de 50 anos. Engoli seco. As datas batiam direitinho com o que o chefe tinha falado. O túmulo dela era mesmo um dos que eu tinha que abrir. Senti um arrepio subindo pela nuca. Até então, eu podia até achar que os sonhos eram só coincidência. Mas agora eu já não sabia mais o que pensar. Será que essa mulher do meu sonho era ela? A exumação estava marcada para aquela manhã. O tempo estava fechado, aquele céu cinza que deixava o cemitério ainda mais sombrio. Peguei minhas ferramentas e fui até a sepultura de Catarina de Souza. Enquanto eu tirava a terra e removia a laje, senti um arrepio de leve, mas ignorei. Já fiz esse trabalho dezenas de vezes. Não tinha por que me sentir assim. Só que, a cada pá de terra que eu removia, a sensação esquisita aumentava. Eu tentava me concentrar no serviço, mas algo parecia errado, como se tivesse alguém ali comigo, observando.
Foi só quando cheguei na parte mais funda do túmulo que uma rajada de vento frio passou por mim. No mesmo instante, um arrepio forte subiu pelo meu corpo inteiro. Parei o que estava fazendo e olhei em volta. O cemitério estava silencioso. Só o barulho das árvores mexendo com o vento. Mas eu juro por Deus, senti que tinha alguém bem atrás de mim. Tentei afastar a sensação e continuei o trabalho. Quando finalizei, fechei o caixão com todo o cuidado. Mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, eu senti que devia respeitar aquele momento. Assim que terminei e a nova sepultura foi selada, soltei um suspiro pesado. O serviço estava feito, mas no fundo eu sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Naquela noite, antes de dormir, fiquei pensando no dia. Algo me dizia que depois daquele serviço, eu finalmente ia parar de sonhar com aquela mulher. E de certa forma, eu estava certo. Só que antes de ir embora, ela apareceu uma última vez. No sonho, eu estava de novo no cemitério. Mas dessa vez, tudo estava limpo, sem névoa. O céu era escuro, mas claro o suficiente para eu enxergar tudo. E lá estava ela, Catarina, parada diante da sepultura recém-selada. Ela olhava direto para mim. Diferente das outras vezes, seu rosto estava nítido. Tinha olhos fundos, tristes, mas agora carregavam um certo alívio. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer, só observando. Por alguns segundos, ela manteve o olhar fixo em mim. Depois, sem dizer nada, virou-se de costas e começou a se afastar entre os túmulos. Aos poucos, a figura dela foi sumindo na escuridão. E então, eu acordei. O quarto estava silencioso. O relógio marcava 4h17 da manhã. Dessa vez não havia medo, só um silêncio estranho, uma sensação difícil de explicar. E desde aquela noite nunca mais sonhei com Catarina. Depois desse último sonho, a vida seguiu normal. O trabalho no cemitério continuou como sempre. Mas aquela experiência nunca saiu da minha cabeça. Eu nunca contei isso para ninguém. Quem ia acreditar, né? Mas eu sei o que vi, sei o que senti. Se foi só coisa da minha mente ou algo além disso, não sei dizer. Só sei que depois que o túmulo foi fechado, os sonhos pararam e Catarina nunca mais apareceu. Trabalhar no cemitério da minha família nunca foi um sonho de infância, mas era o que eu fazia. Desde pequeno ajudava meu pai, que cuidava do único cemitério da cidade. Nunca reclamei. Era tranquilo. Podava grama, limpava túmulo, ajudava a manter tudo organizado. Para falar a verdade, eu gostava daquele sossego. Era um emprego diferente, mas não tinha nada assustador. Pelo menos não até aquele dia. Uma coisa que sempre me deixava desconfortável eram as criptas subterrâneas. Eram antigas, escuras e úmidas, e você podia sentir um frio esquisito só de passar perto delas. Algumas eram bem cuidadas pelas famílias, com fotos antigas, flores secas e dezenas de velas derretidas. Outras, abandonadas, ficavam acumulando poeira e teias de aranha. Meu pai dizia que ali descansavam famílias inteiras, algumas das mais tradicionais da região. Quando eu descia lá, sentia uma sensação pesada, como se eu não estivesse sozinho. Era como se aquelas pessoas ainda estivessem por perto, me observando, acompanhando meus passos. Claro que era coisa da minha cabeça, mas eu não conseguia evitar sentir aquilo. A gente sempre via coisa estranha lá, mas nada sobrenatural. Às vezes, algum grupo fazia ritual ou largavam garrafas, roupas ou coisas meio bizarras jogadas nas entradas das criptas. Eu e meu pai limpávamos tudo, sem questionar muito. Já era parte da rotina. Até que um dia, a rotina virou pesadelo. Era uma terça-feira comum. Eu tinha chegado cedo, estava podando a grama perto da entrada das criptas subterrâneas quando senti um cheiro diferente no ar.
Primeiro achei que fosse um bicho morto, mas conforme fui me aproximando, a sensação foi ficando pior. Era forte demais. Eu comecei a sentir meu coração acelerar e meus passos ficaram mais pesados. Quando me aproximei da entrada de uma das criptas mais antigas, percebi que a porta estava aberta. A porta nunca ficava aberta assim, então eu estranhei ainda mais. Respirei fundo, segurei firme a lanterna do celular e entrei. A luz fraca mal iluminava o ambiente apertado, cheio de velas gastas no chão. E então eu vi. Tinha alguém deitado ali, imóvel, no chão frio. Primeiro pensei que fosse alguém dormindo ou desmaiado, mas quando meus olhos acostumaram com a escuridão, o choque veio rápido. Era uma garota, mais ou menos da minha idade. O corpo dela estava ali, cuidadosamente colocado no chão. Dava para ver de cara que ela não estava mais viva. Tinha marcas escuras no pescoço como se tivesse sido estrangulada e hematomas pelo corpo todo. Estava nua, sem roupa nenhuma por perto. A pele já parecia diferente, meio azulada, meio pálida. Minha garganta secou. O medo travou minhas pernas no lugar e eu não conseguia me mexer. Senti uma náusea violenta. Corri para fora, tremendo, e liguei desesperado para o meu pai, que chamou imediatamente a polícia. Depois daquele dia, nada foi o mesmo. Quando a polícia chegou, tudo ficou ainda mais confuso. O silêncio tranquilo do cemitério deu lugar a sirenes, vozes agitadas e uma movimentação como eu nunca tinha visto antes. A cripta virou cena de crime. Policiais isolavam tudo com fitas amarelas e os peritos, vestidos de branco, tiravam fotos e coletavam evidências. Aquilo parecia uma cena tirada diretamente desses filmes policiais, mas dessa vez era real e eu estava bem no meio de tudo. Logo vieram falar comigo. Eu e o André, meu melhor amigo, fomos levados para a delegacia porque fomos os primeiros a encontrar o corpo. Me lembro até hoje daquela sala apertada, abafada, com cheiro de café e cigarro velho impregnado nas paredes. Sentei numa cadeira desconfortável, com um policial sério, de rosto fechado, me olhando nos olhos e perguntando várias vezes sobre o que exatamente eu fazia no cemitério, se tinha visto alguém suspeito e o que exatamente tinha encontrado lá dentro. Quanto mais eu falava, mais sentia o peso de cada palavra. Por mais que eu não tivesse feito nada errado, parecia que cada resposta minha só aumentava a desconfiança. Meu amigo Felipe também foi interrogado. Ele costumava me ajudar nos finais de semana e por isso acabou envolvido no caso. Senti um aperto no peito quando percebi que eles desconfiavam da gente, mesmo sem falar abertamente. Dias se passaram. Vi meu nome e o do Felipe estampados no jornal da cidade. Jovens encontrados no local do crime são investigados. Aquilo me abalou demais, não só pela injustiça, mas também por pensar naquela menina. Quem era ela? Como foi parar ali? E por que fizeram aquilo com ela? As respostas nunca vieram. As semanas viraram meses e a polícia nunca conseguiu resolver o caso. O nome da garota eu acabei descobrindo depois. Mariana. Tinha 21 anos, quase a minha idade. A polícia suspeitava de alguém próximo, talvez um ex-namorado, mas nenhuma prova concreta foi encontrada. O mais estranho é que suas roupas jamais apareceram, nem no cemitério, nem em lugar nenhum. Depois de um tempo, a polícia nos descartou oficialmente como suspeitos, mas a marca que aquela experiência deixou nunca foi embora. O cemitério, que antes era apenas um local de trabalho tranquilo, virou algo pesado para mim. Toda vez que eu passava pela entrada daquela cripta, meu corpo ficava gelado. Era como se a imagem daquela garota ainda estivesse ali, esperando para ser encontrada, exatamente como eu a encontrei naquele dia. O tempo passou e o cemitério voltou à sua rotina silenciosa, mas eu não. Aquela imagem ficou gravada em mim para sempre. Mesmo anos depois, o rosto da Mariana, esse era o nome dela, continuava claro na minha cabeça.
Às vezes, eu olhava aquelas criptas e me perguntava se alguém tinha feito aquilo justamente ali, ou se aquele lugar já era palco de outras coisas bem estranhas antes disso tudo acontecer. O Felipe nunca mais voltou ao cemitério. Meu pai, mais velho, acabou vendendo o lugar. Eu nunca mais pisei lá, mas ainda sonho com aquele dia de vez em quando. Nos meus sonhos, vejo Mariana parada na porta da cripta, com aqueles olhos vazios, como se pedisse ajuda ou justiça. E eu acordo sempre do mesmo jeito, com a certeza dolorosa de que a verdade sobre o que aconteceu com ela nunca será revelada. E foi assim que a rotina calma do cemitério da minha família virou a lembrança mais aterrorizante que eu já vivi. Cara, eu nunca achei que fosse parar num trabalho desses, mas grana curta faz a gente topar qualquer parada, né? Meu nome é Leandro e na época que tudo rolou, eu estava passando um aperto brabo. Fiquei meses entregando currículo em todo canto, sem retorno. Até que um dia, meu tio comentou que o cemitério da cidade estava precisando de coveiro. Cara, na hora, achei a ideia meio sinistra, mas a necessidade falou mais alto. O lugar ficava meio afastado, sabe? Daqueles cemitérios antigos, cheio de árvores enormes e uma vibe pesada demais. No começo, eu estava com um pouco de receio, mas aos poucos fui me acostumando com o trampo. Na real, o serviço não era difícil. Cavar buraco, manter o lugar limpo e ajeitado. Nada complicado, só que o clima ali sempre foi estranho para mim. Era como se sempre tivesse alguém me observando, principalmente quando escurecia. Mas precisava da grana, então engoli o medo e segui em frente, sem saber que estava prestes a presenciar algo muito bizarro. Trabalhando lá, descobri que tinha uma parte especial no cemitério reservada para as famílias ricas da cidade. Era uma área fechada, com uns portões altos, cheia de túmulos imponentes, daqueles que custam mais que uma casa. Nunca entrei muito lá porque era meio restrito. Diziam que quem descansava naquele lugar tinha parentes influentes, então a administração não deixava qualquer um passar perto. As poucas vezes que olhei de longe, ficava impressionado com as estátuas gigantes, mármore importado, flores sempre frescas. Dava até inveja da riqueza dos mortos, comparada à simplicidade das outras áreas do cemitério. E sério, aquela área parecia até mais fria que o restante do lugar. Até que um dia, uma coisa estranha aconteceu. Cheguei pro turno da manhã e vi uma baita confusão na entrada daquela área chique. O administrador estava com cara preocupada, discutindo com os outros funcionários. Aproximei para entender e ouvi que algum animal tinha invadido o lugar e mexido num túmulo. Mas algo no rosto deles dizia que não era só isso. Aí, o administrador olhou sério para todo mundo e disse que precisaríamos fazer umas vigias noturnas para impedir novos ataques. Naquele momento, só senti um frio percorrendo minha espinha, já sabendo que sobraria para mim aquela tarefa ingrata. Eu sabia que trabalhar num cemitério não seria tranquilo, mas não imaginava que teria que ficar fazendo ronda à noite, muito menos vigiar túmulo. Mesmo assim, topei participar. Precisava daquela grana mais que tudo e dizer não era uma opção. Na noite seguinte, quando cheguei para fazer meu turno, já estava escurecendo. Peguei uma lanterna e comecei a andar pelo lugar, sozinho. Aquele silêncio era perturbador. Não era só silêncio normal de noite, tranquila, não. Era como se o cemitério estivesse parado no tempo, congelado. Dava para ouvir só meu coração acelerado, batendo no peito e meus passos arrastando no cascalho. Durante minha primeira ronda, parei na frente do túmulo que tinham mexido. Era um jazigo imponente, cheio de detalhes dourados. Cheguei mais perto para olhar melhor. Cara, aquilo me deixou arrepiado dos pés à cabeça. As marcas eram profundas demais para ser de cachorro ou bicho comum. Parecia coisa de filme de terror, sabe? Eram riscos grandes, fundos mesmo, feitos por algo com garras muito afiadas.
O mármore do túmulo estava todo arranhado, destruído mesmo, como se o que fez aquilo tivesse uma força absurda. Tentei me convencer que era só um bicho grande, tipo um cachorro selvagem. Mas lá no fundo, eu sabia que não era algo tão simples assim. Sentia uma presença estranha ali comigo, me deixando agoniado. Respirei fundo, dei uma última olhada ao redor e continuei a ronda, torcendo para aquela noite acabar logo. Minha penúltima noite no cemitério chegou rápido demais. Eu já estava bem cansado dessas rondas, mas prometi para mim mesmo que não ia desistir antes do fim. Era quase madrugada, tudo estava calmo demais, só os grilos quebrando o silêncio absoluto. Eu andava devagar, iluminando os caminhos com a lanterna, sentindo aquele arrepio já familiar subindo pela espinha. De repente, escutei um barulho estranho vindo da área dos túmulos luxuosos. Meu sangue gelou na hora. Me aproximei devagar, com muito cuidado, tentando fazer o mínimo barulho possível. E foi então que vi algo que eu nunca mais vou esquecer. Agachada perto do mesmo túmulo destruído, estava uma coisa estranha. Meu corpo inteiro gelou na hora, eu mal conseguia respirar. Não dava para ver direito o que era, só percebi que era grande demais para ser um animal comum. Minha lanterna tremia na mão, enquanto eu tentava iluminar melhor, criando coragem para me aproximar só mais um pouco. Foi quando vi, com clareza, as costas arqueadas, as garras enormes arranhando o mármore e aquele ruído arrepiante, como unhas numa lousa. De repente, a criatura pareceu perceber que estava sendo observada e virou a cabeça lentamente na minha direção. O rosto estava encoberto por sombras, mas vi claramente os olhos refletindo a luz da lanterna. Olhos amarelos, assustadores, que me encararam por alguns segundos que pareceram eternos. Meu corpo travou completamente. Quando a criatura levantou e correu rapidamente para o meio da vegetação escura, senti minhas pernas fraquejarem e quase caí sentado no chão. Fiquei parado ali por um tempo, tremendo sem parar, até tomar coragem para ir ver o que tinha acontecido com o túmulo. Cheguei mais perto e vi as mesmas pegadas estranhas na terra molhada, grandes, profundas, com marcas claras de garras. Sem ter ideia do que fazer, voltei correndo para a guarita, tentando não olhar para trás. Só queria sair dali. Sabia que ninguém ia acreditar em mim quando contasse, mas aquela imagem não saía da minha cabeça e ainda hoje me deixa arrepiado só de lembrar. No outro dia, cheguei no cemitério ainda tremendo. Não consegui dormir quase nada. Fiquei a noite toda pensando naquela coisa que vi. Juntei os caras logo cedo, contei tudo nos mínimos detalhes, mas percebi pela cara deles que ninguém estava acreditando em mim. Cara, você devia estar muito cansado, viu coisa demais na escuridão, disse um dos colegas, meio que rindo. O administrador até chamou a polícia para investigar de novo, mas quando eles chegaram, só encontraram aquelas pegadas estranhas. Nada além disso. Nenhum sinal claro daquela criatura bizarra. Os policiais tiraram umas fotos, deram uma olhada por cima e falaram que devia ser algum bicho grande perdido, talvez até um cachorro ou um gato do mato. Mas eu sabia que não era isso. Cachorro nenhum teria feito aquilo, e muito menos teria aqueles olhos amarelos assustadores. A pior parte não foi nem eles duvidarem de mim. O que me incomodava mesmo era que eu mesmo comecei a duvidar do que tinha visto. Será que eu estava tão cansado que imaginei aquilo tudo? Será que minha cabeça tinha me pregado uma peça? Até hoje, meses depois disso, ainda penso naquela noite. Saí daquele emprego pouco tempo depois, mas não consigo esquecer. O que mais me perturba é não saber o que realmente vi. Eu só tenho certeza de uma coisa: aquilo não era um animal comum. E você que está ouvindo essa história aqui no Diário de Terror, acredita em mim? Porque eu mesmo já não sei mais no que acreditar. Meu nome é Eli, e quando eu tinha 16 anos, consegui meu primeiro emprego como zelador noturno de um cemitério aqui na minha cidade.
Sei que pode parecer estranho para alguém tão jovem como eu, mas eu precisava muito do dinheiro e a vaga estava sobrando. Era um trabalho simples, cuidar da limpeza, garantir que ninguém invadisse o lugar à noite e dar umas rondas para ver se estava tudo tranquilo. Só que desde o começo, eu não vou mentir, o lugar mexia comigo. O cemitério ficava numa área meio isolada da cidade. Era bem silencioso, rodeado por árvores enormes que faziam uma sombra pesada, principalmente nas noites mais escuras. E como eu sempre gostei de assistir filmes de terror, isso não ajudava em nada. Cada tumba parecia um cenário de filme, cada barulho parecia alguém chegando pelas minhas costas. Eu ia trabalhar já nervoso, olhando para trás a cada 5 minutos, esperando ver alguma coisa. Eu tentava rir disso sozinho, dizia para mim mesmo que era só coisa da minha cabeça. Até que um dia, a minha paranoia acabou virando realidade. Era uma noite fria e eu tinha acabado de terminar de varrer as folhas perto da guarita principal. Eu estava sentado, tentando me distrair com o celular, quando vi umas luzes fracas vindo lá do fundo do cemitério. No começo, eu achei que fosse coisa da minha imaginação. Dei um tapa leve na minha cara, respirei fundo e olhei de novo. Não tinha dúvida. Alguma coisa estava brilhando lá no mausoléu dos Barretos, uma família rica e bem antiga da região. Só que ninguém ia ali há anos. Fiquei gelado, sério mesmo. Pensei em fingir que não vi nada e esperar amanhecer. Mas se eu não resolvesse aquilo, podia até perder o emprego. Com o coração acelerado, peguei minha lanterna e comecei a caminhar devagar até lá, sentindo cada passo ficando mais pesado. Quando cheguei mais perto, ouvi um riso baixo. Não era alto, mas foi o suficiente para gelar minha espinha. Parei no meio do caminho e voltei correndo para a guarita, suando frio. Eu precisava chamar o Antônio, o segurança mais velho que trabalhava ali comigo. Ele sabia lidar com essas coisas, pelo menos era o que ele dizia. Eu não fazia ideia do que ia encontrar, mas sabia que tinha algo muito errado acontecendo naquele lugar. Cheguei na guarita sem conseguir respirar direito, já meio desesperado. O Antônio estava sentado na cadeira velha, tomando um café preto, completamente calmo. Eu expliquei rápido o que tinha visto e ouvido, tentando disfarçar o quanto eu estava apavorado. Ele só me olhou com uma cara meio desconfiada e levantou devagar. "Tá vendo muito filme, garoto?" ele brincou. Mas mesmo assim levantou e me acompanhou. Acho que percebeu que eu estava realmente assustado. Enquanto caminhávamos de volta para o mausoléu, eu sentia que meu coração ia saltar pela boca. Minha garganta estava seca e eu não conseguia dizer mais nada. Antônio andava na frente, tranquilo demais para o meu gosto, segurando uma lanterna forte. Quando nos aproximamos mais do mausoléu, aquela sensação ruim voltou forte. As luzes lá dentro ainda brilhavam, fracas, tremulando pelas frestas das paredes velhas. Paramos na porta. Antônio deu um empurrão leve na grade enferrujada e ela abriu, rangendo alto como num filme antigo. Lá dentro, umas 10 velas estavam espalhadas pelo chão. Meu corpo todo arrepiou só de olhar aquilo. "Tem alguém aí?" Antônio falou alto e firme. Nenhuma resposta. Mas aí vimos algo muito pior. Uma das tumbas estava aberta, a pedra pesada removida e jogada de lado. Antônio se aproximou mais rápido e apontou a luz lá para dentro. Naquele momento, meu estômago revirou inteiro. Dentro da tumba estava um esqueleto de criança segurando uma boneca velha, toda estragada. Os olhos da boneca eram só buracos escuros e parecia que estavam olhando para a gente. Eu senti um frio tão forte que tremi inteiro. Antônio também ficou paralisado, sem dizer uma palavra por um instante. Nunca tinha visto ele assim. Antônio recuperou o controle mais rápido do que eu. Sacudiu a cabeça irritado, dizendo que aquilo só podia ser coisa de adolescente querendo assustar os outros, fazendo gracinha em cemitério à noite. Mas eu não conseguia me convencer disso. Quem faria algo tão bizarro assim?
Parecia uma cena de ritual estranho, dessas coisas que a gente vê em filme, sabe? Demos uma volta rápida por fora do mausoléu, procurando algum sinal de invasores, mas não encontramos ninguém. Antônio me convenceu que talvez fossem só adolescentes fazendo gracinha. Apesar do medo, aquilo me deixou um pouco mais aliviado. Pelo menos tinha uma explicação racional. Quando voltamos para o mausoléu para fotografar e registrar tudo o que vimos, para depois contar ao chefe no dia seguinte, senti um arrepio pior que todos até agora. A boneca podre, que antes estava nas mãos daquele esqueleto infantil, agora estava encostada na parede, de pé, olhando diretamente para a gente. Não tinha ninguém por perto, nenhum sinal, nenhum barulho, nada. Só aquele silêncio horrível, a luz tremeluzente das velas e a boneca podre encarando a gente. Antônio deu um passo para trás assustado, sem esconder o pavor dessa vez. Ele pegou no meu braço com força e me puxou para fora dali rápido, dizendo que a gente tinha que sair agora. "Vamos embora, André! Agora!" Ele quase gritou apavorado. Corremos sem olhar para trás. Nenhum de nós tinha coragem de voltar para olhar de novo. Aquilo era demais, até para ele. Eu só pensava numa coisa: nunca mais voltar ali, de jeito nenhum. Naquela noite, eu não dormi nenhum minuto sequer. Cheguei em casa e me tranquei no quarto com todas as luzes acesas, tentando esquecer aquela imagem horrível da boneca apodrecida olhando para mim. Cada vez que eu fechava os olhos, vinha a lembrança daquele mausoléu, das velas tremendo no chão e daquele esqueleto pequeno segurando aquela coisa horrível. No outro dia, levantei cedo e fui direto para a administração do cemitério. Disse que estava saindo, que não dava mais para continuar naquele trabalho. O supervisor me olhou desconfiado, perguntando o que tinha acontecido, mas eu não quis explicar muito. Como é que eu ia contar uma coisa daquelas sem parecer maluco? Antônio também não voltou mais depois daquela noite. Fiquei sabendo depois que ele pediu transferência para outro lugar. Isso só confirmou o que eu já sentia. A gente viu algo real ali. Algo que não dava para ignorar, nem fingir que não tinha acontecido. Agora já faz um tempo que isso aconteceu. Mas até hoje, quando passo perto daquele cemitério, eu sinto o mesmo frio na barriga, o mesmo arrepio na pele. Eu nunca mais pisei lá dentro. Também nunca mais falei com o Antônio. Tem gente que acha que foi só coisa da minha cabeça, que eu inventei, que fiquei impressionado por causa dos filmes de terror que eu assistia demais. Mas eu sei o que vi. Eu sei que aquilo não foi coisa da minha imaginação e eu não preciso convencer ninguém disso. Só estou contando essa história aqui porque precisava colocar isso para fora. Talvez dividir com alguém que possa entender o que eu passei naquela noite. Uma coisa eu garanto para vocês. Tem algo lá naquele mausoléu. E seja lá o que for, não é brincadeira. Não é gente fazendo gracinha. É real. E eu espero, de verdade, que ninguém mais precise descobrir isso do jeito que eu descobri. Eu nunca fui muito de ir a cemitérios. Na verdade, sempre achei meio desconfortável, sabe? Mas depois que meu pai morreu, eu senti essa necessidade estranha de visitá-lo. Como se, de alguma forma, aquilo fosse me ajudar a aceitar que ele realmente se foi. Nos primeiros dias, eu ia quase todo dia. Depois, comecei a diminuir o ritmo, mas ainda aparecia pelo menos uma vez por semana. Eu chegava lá, limpava um pouco ao redor da lápide, ficava em silêncio por alguns minutos e ia embora. Era o jeito que encontrei de lidar com a perda. Foi numa dessas visitas que eu vi aquele cara pela primeira vez. Ele estava parado um pouco distante, mas dava para perceber que estava olhando na direção do túmulo do meu pai. Vestia preto da cabeça aos pés e tinha uma postura meio rígida, como se estivesse tenso. No começo, achei que era só mais um visitante comum. Afinal, muita gente passa por ali. Mas no fundo,
Alguma coisa me incomodou. Não sei explicar, mas tinha algo nele que não parecia certo. Só que eu tentei não dar muita bola. Ignorei, fiz minha visita como de costume e fui embora. Mas na semana seguinte, lá estava ele de novo. E depois, de novo. Foi aí que comecei a me perguntar quem ele era e por que sempre estava ali. Dessa vez, fiquei mais atento. Quando cheguei ao cemitério, olhei direto para o lugar onde ele costumava ficar. E como esperado, ele estava lá. Mas tinha algo estranho. Ele nunca chegava perto do túmulo, nunca se aproximava, só ficava observando de longe, quieto, com aquela postura tensa. Isso começou a me deixar inquieto. Na terceira ou quarta vez que o vi, decidi perguntar ao zelador se ele conhecia aquele homem. O zelador, um senhor de idade que trabalhava lá há anos, disse que nunca tinha visto ele antes. Estranho, comentei. Tem muita gente que vem aqui para refletir, lembrar dos entes queridos. Cada um tem seu jeito de lidar com a perda, ele respondeu. A explicação fazia sentido, mas algo dentro de mim dizia que não era só isso. Comecei a reparar mais no jeito dele. Era um homem alto, cabelo curto, rosto sério. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi um detalhe bizarro. De longe, ele me lembrava muito o meu pai. A princípio, achei que era coisa da minha cabeça. Meu pai tinha morrido há pouco tempo, e às vezes o luto faz a gente enxergar coisas que não estão lá. Mas quanto mais eu olhava para ele, mais essa sensação crescia dentro de mim. Foi quando decidi que precisava descobrir quem ele era. Eu sou paciente, mas aquele homem já estava me tirando do sério. Quem diabos era ele? Por que aparecia sempre no mesmo lugar, na mesma hora, olhando para o túmulo do meu pai? Na minha visita seguinte, decidi que não ia mais ignorar. Dessa vez, eu ia falar com ele. Fingi que não percebi sua presença e fiz meu ritual de sempre. Limpei a lápide, fiquei um tempo em silêncio, respirei fundo. Mas no fundo, eu estava prestando atenção nele o tempo todo. E então, tomei coragem. Levantei e comecei a andar na direção dele. No começo ele não reagiu, mas quando percebeu que eu ia mesmo falar com ele, deu um passo para trás, como se quisesse fugir. Ei, espera, chamei. Ele hesitou. Quem é você? Perguntei sem rodeios. Por alguns segundos, ele ficou mudo, mas quando finalmente ergueu o rosto e me olhou de verdade, meu coração parou. Ele era idêntico ao meu pai. O choque foi tão grande que eu dei um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Não era só parecido, não era só um rosto familiar. Era o mesmo rosto, o mesmo olhar, só que tinha algo diferente. Pequenas rugas onde meu pai não tinha, um jeito de se portar um pouco mais ereto, uma expressão que eu nunca tinha visto antes. E aí ele falou. Eu precisava ver se ele realmente se foi. Disse, com um sotaque levemente diferente. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Era como olhar para meu pai, mas não era ele. Meu cérebro tentava desesperadamente encontrar uma explicação. Quem é você? Perguntei de novo, dessa vez mais firme. Ele me encarou por alguns segundos, como se estivesse decidindo o que dizer. Eu não posso falar sobre isso, respondeu, olhando para os lados, como se estivesse com medo. Isso só me deixou mais irritado. Você tem que falar. Meu pai morreu e você aparece aqui do nada, igualzinho a ele. O que está acontecendo? Ele respirou fundo. Eu não vim causar confusão. Só precisava ter certeza, disse e então balançou a cabeça. Ele nunca te contou, né? Meu coração acelerou. Contar o quê? Ele ficou em silêncio. Foi ali que uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia tão absurda que eu mesmo não queria acreditar. Você era irmão dele? Perguntei, quase sem voz. Ele não confirmou nem negou, apenas desviou o olhar. Aquela resposta muda me atingiu como um soco no estômago. Meu pai tinha um irmão gêmeo e nunca contou para ninguém? Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ele se virou e começou a se afastar. Espera!
Gritei tentando segui-lo, mas ele foi rápido e em poucos segundos sumiu entre as ruas ao redor do cemitério. Eu fiquei ali, parado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Eu corri o mais rápido que pude, tentando acompanhar aquele homem, mas ele desapareceu antes que eu pudesse sequer chegar perto. Fiquei ali, parado na calçada, ofegante, o coração martelando no peito. Eu não sabia o que pensar. Se ele fosse apenas um estranho parecido com meu pai, por que fugiria daquele jeito? E se fosse realmente um irmão gêmeo, por que meu pai nunca mencionou isso? Minha cabeça estava uma bagunça. Voltei para casa com aquela sensação sufocante de que algo muito grande tinha sido escondido de mim. Nos dias seguintes, fiz o que qualquer um faria. Tentei encontrar alguma resposta. Conversei com minha mãe, com parentes mais velhos, até procurei papéis antigos que pudessem indicar algo. Mas nada, nenhum registro, nenhuma menção a um possível irmão. E o mais estranho de tudo, nunca mais vi aquele homem. Voltei ao cemitério algumas vezes, esperando que ele aparecesse de novo, mas ele simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. Até hoje, não sei o que aconteceu. Não sei se meu pai realmente tinha um irmão que foi apagado da história da família, se era algum sósia perdido no mundo, ou se era algo muito mais estranho do que eu consigo explicar. Só sei que aquele rosto, idêntico ao do meu pai, me assombra até hoje. E a única coisa que ficou foi o mistério. Já se inscreveu? Se ainda não, clique no botão de inscrever-se e venha fazer parte da nossa comunidade sombria. Tem coisas que a gente nunca esquece, momentos que ficam na nossa cabeça como se tivessem acontecido ontem. Essa história é um desses casos. Eu era só uma criança, mas lembro de cada detalhe, como se ainda estivesse vivendo aquilo. Desde muito pequeno, eu tinha um amigo invisível. Meus pais achavam engraçado no começo. Diziam que era coisa de criança, imaginação fértil, essas coisas. Eu passava horas brincando, rindo e conversando com esse alguém que só eu via. O estranho é que, para mim, ele não era imaginário, ele era real. Lembro de sentar no quintal e contar histórias para ele. Às vezes, ficávamos em silêncio, só olhando um para o outro. Eu não sentia medo, pelo contrário, me sentia seguro. Só que com o tempo, meus pais começaram a reparar que isso não era só uma brincadeira infantil. Uma noite, minha mãe entrou no meu quarto e me viu sentado na cama, conversando sozinho. Ela perguntou: "Fred, com quem você está falando?" E eu, do alto dos meus 4 anos, respondi naturalmente: "Com o meu tio." Minha mãe congelou. "Que tio, filho?" "O tio que sempre vem me ver. Ele disse que quer cuidar de mim." Ela não falou mais nada naquela hora. Mas no dia seguinte, chamou meu pai e começaram a discutir sobre isso. Eu ouvi tudo atrás da porta. Eles estavam preocupados porque o único tio que eu tinha morrido anos antes de eu nascer. Depois dessa conversa, meus pais começaram a me observar mais. Eles ficavam atentos ao que eu dizia, às minhas brincadeiras. Eu percebia os olhares trocados entre eles, como se quisessem falar algo, mas tivessem medo. Uma noite, depois do jantar, meu pai me chamou para sentar no sofá com ele e perguntou: "Filho, me conta mais sobre esse seu tio." Eu não pensei 2 vezes. Ele é alto, tem cabelo preto e usa uma camisa azul. Ele gosta de me contar histórias. Minha mãe, que estava ao lado, arregalou os olhos. Eu não sabia, mas tinha acabado de descrever o meu tio falecido. Cada detalhe batia, o jeito dele, as roupas, coisas que ninguém nunca tinha me contado. "E o que ele fala para você?" Meu pai insistiu. Eu dei de ombros. "Ele diz que gosta de cuidar de mim e que um dia eu vou morar com ele." O silêncio foi assustador. Minha mãe ficou branca. Meu pai olhou para ela e os dois trocaram aquele olhar de pânico que mesmo criança eu percebi. Alguma coisa estava muito errada. Foi aí que minha mãe perguntou com a voz trêmula:
Filho, o que a gente pode fazer? Eu não hesitei. Ele quer flores no túmulo dele. Meus pais se entreolharam sem saber o que responder. Até porque eu nunca tinha ido ao cemitério. Eu nem sabia onde meu tio estava enterrado. Depois daquela conversa, meus pais decidiram levar a sério o que eu tinha dito. Minha mãe não queria ir ao cemitério de jeito nenhum. Dizia que era bobagem, que não podia ser real, mas meu pai, ele estava visivelmente abalado. Acho que no fundo, ele acreditava. No dia seguinte, sem me avisar, eles foram até uma floricultura e compraram as flores. Quando chegaram em casa, me chamaram. Fred, nós vamos levar essas flores para o seu tio. Você sabe onde ele está, né? A pergunta era um teste. Eles queriam ver se eu realmente sabia ou se era só coisa da minha cabeça. Mas eu não hesitei. Peguei na mão do meu pai e disse: eu sei, sim, o cemitério ficava do outro lado da cidade. Eu nunca tinha ido lá. Mas, quando chegamos, parecia que meus pés sabiam exatamente para onde ir. Não olhei para os lados, não perguntei nada. Apenas caminhei. Meu pai e minha mãe seguiam atrás, sem dizer uma palavra. Depois de andar por um tempo entre os túmulos, parei de repente. Olhei para frente e apontei. Aqui! O nome na lápide era do meu tio. Meus pais congelaram. Minha mãe cobriu a boca com as mãos, como se tentasse segurar um grito. Meu pai segurou firme no meu ombro, mas sua mão tremia. Eu, sem entender direito a gravidade do momento, peguei as flores e comecei a ajeitá-las no túmulo. Fiz isso com calma, sem pressa. Quando terminei, me levantei, olhei para os meus pais e disse: agora ele vai embora. O que aconteceu depois daquele dia é algo que carrego comigo até hoje. Voltamos para casa em silêncio. Ninguém falou nada no carro. Eu sentia uma estranha leveza no peito, como se um peso tivesse sido tirado de mim. Era como se eu tivesse feito algo certo, algo que precisava ser feito. Nos dias seguintes, meus pais ainda estavam assustados, mas notaram uma coisa. Eu nunca mais falei do meu tio, não brincava mais sozinho, não conversava com ninguém invisível, não dizia mais que ele queria me levar. Ele simplesmente desapareceu. Lembro da minha mãe me perguntando dias depois: filho, e seu tio? Minha resposta foi simples: ele já foi, e nunca mais senti a presença dele. Hoje, já adulto, ainda me pergunto como aquilo foi possível. Como eu sabia exatamente onde estava o túmulo? Como eu sabia sobre as flores? Não sei explicar, só sei que aconteceu. E que, até hoje, eu nunca mais pisei naquele cemitério. O que você faria nessa situação? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu sempre fui fascinado por histórias de família. Desde pequeno, adorava sentar na sala enquanto meus avós contavam sobre o passado. Algumas histórias eram engraçadas, outras tristes, mas nenhuma me marcou tanto quanto a que minha avó me contou sobre o dia em que foi até o cemitério sozinha, sem explicação, e voltou coberta de marcas pelo corpo. Minha avó se chama Helena. Uma mulher forte, de fala calma, mas que nunca gostou muito de falar sobre esse dia. Não era o tipo de pessoa que acreditava em superstições ou histórias de assombração. Então, quando ela me contou essa história pela primeira vez, eu soube que havia algo realmente estranho ali. Ela tinha por volta de 15 anos quando aconteceu. Morava com meus bisavós, numa cidade pequena do interior, onde todo mundo se conhecia. Não era uma adolescente rebelde, nem tinha qualquer problema de saúde. Mas naquela tarde, sem motivo aparente, sua vida mudou para sempre. Lembro que quando ela me contou essa história, seus olhos ficaram distantes, como se estivesse revivendo aquele momento. Ela suspirou fundo antes de continuar. Era um dia normal. O sol brilhava e minha avó estava sentada no quintal da casa, ajudando minha bisavó a descascar legumes para o jantar. De repente, sem dizer uma palavra, ela se levantou e começou a andar.
Meu bisavô, que estava no alpendre, percebeu o olhar estranho dela. Os olhos de minha avó pareciam vidrados, como se estivesse em outro mundo. "Helena!" chamou ele, mas ela não respondeu. Ele a viu seguir pelo portão da frente e entrar na estrada de terra que levava ao cemitério da cidade. Algo estava errado. Ele largou o que estava fazendo e correu atrás dela, chamando-a pelo nome. Mas ela não reagia, não parava. Apenas caminhava com passos decididos, como se estivesse sendo guiada por algo invisível. A estrada era longa e as poucas pessoas que passavam olharam curiosas, vendo meu bisavô tentando deter a própria filha. Ele segurou seu braço com força, mas de alguma forma ela conseguiu se soltar e continuou andando. Era como se não estivesse ali, como se sua consciência tivesse sido apagada. Ele nunca conseguiu explicar como uma jovem franzina teve força para se desvencilhar dele. Mas ela continuou, sem olhar para trás, sem hesitar. Quando perceberam, já estavam diante do portão enferrujado do cemitério. "Helena, pelo amor de Deus, para!" gritou meu bisavô. Ela sequer piscou, apenas empurrou o portão que rangeu alto e entrou. Meu bisavô hesitou antes de entrar no cemitério. Sentia o coração batendo acelerado no peito, como se algo lhe dissesse para não atravessar aquele portão. Mas sua filha já estava lá dentro, caminhando entre os túmulos, e ele não podia deixá-la sozinha. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e vermelho, e as sombras das árvores cresciam pelo chão de terra batida. O cemitério não era muito grande, mas tinha um ar antigo e pesado. Algumas lápides estavam tortas, cobertas de musgo, e cruzes de ferro enferrujado balançavam ao vento. Helena continuava andando. Seu vestido de algodão esvoaçava levemente, mas seus passos eram firmes, determinados. Ela parecia não ver os túmulos ao redor, não sentir a presença do próprio pai, nem escutar os gritos desesperados que ecoavam no silêncio. "Helena, pelo amor de Deus, o que você está fazendo?" Nada, nenhuma reação. Ela seguiu por um caminho de pedras quebradas em direção à parte mais antiga do cemitério, onde havia jazigos abandonados e túmulos tão velhos que os nomes já haviam sido apagados pelo tempo. O ar ali dentro parecia diferente, mais frio, como se a noite já tivesse chegado naquela parte do cemitério, enquanto o restante da cidade ainda era iluminado pelos últimos raios de sol. Meu bisavô apressou o passo e tentou agarrá-la novamente, mas no instante em que tocou o ombro da filha, um calafrio percorreu sua espinha e ele sentiu uma força invisível empurrá-lo para trás. Cambaleou, quase caiu, e seus olhos se arregalaram. Helena parou de andar. Ficou imóvel por alguns segundos, olhando para uma lápide rachada à sua frente. Então, sem aviso, seu corpo começou a tremer. Primeiro levemente, depois de forma incontrolável. Foi nesse momento que ela caiu de joelhos no chão. Mas o mais assustador veio a seguir. Meu bisavô correu até ela desesperado. Helena estava de joelhos, os olhos arregalados, fixos em algo que ele não conseguia ver. Seu corpo tremia violentamente, como se estivesse sendo segurada por mãos invisíveis. "Filha, fala comigo! Helena!" Mas ela não falava, não se movia, apenas tremia. De repente, seu corpo se arqueou para trás de forma antinatural, como se uma força invisível a estivesse puxando. Seu peito se estufou, sua cabeça tombou para trás e um grito saiu de sua boca. Um grito tão agudo e estridente que fez os pássaros que estavam pousados nas árvores voarem para longe. Meu bisavô tentou segurá-la, mas não conseguia. O corpo dela estava rígido, como se estivesse sendo puxado em direções opostas. Foi então que ele viu. As marcas começaram a aparecer. Linhas vermelhas, como cortes finos e compridos, começaram a surgir nos braços, no pescoço, nas pernas. Eram marcas como de chicotadas, como se algo invisível estivesse golpeando sua pele.
deixando marcas profundas que logo se tornaram vergões inchados. O desespero tomou conta dele. Ele tentou carregá-la nos braços, mas Helena estava tão rígida quanto uma pedra. Suas mãos estavam geladas, seus olhos continuavam fixos em algum ponto no além. O vento ficou mais forte, assoviando entre os túmulos. O céu, antes avermelhado pelo pôr do sol, agora estava coberto por nuvens escuras. Meu bisavô fez a única coisa que lhe restava. "Meu Deus, me ajuda!" gritou. E com todas as suas forças, ergueu a filha e saiu correndo do cemitério, tropeçando em pedras, passando pelos túmulos, sem olhar para trás. No momento em que cruzou o portão com Helena nos braços, o vento cessou abruptamente. O silêncio voltou a reinar. Ela estava inconsciente, mas as marcas ainda estavam lá. Meu bisavô não sabia o que tinha acontecido, mas uma coisa era certa. Algo naquele cemitério havia tocado sua filha. Algo que ele jamais conseguiria explicar. Meu bisavô correu com Helena nos braços até chegar em casa. Sua mãe, minha bisavó, estava na varanda quando os viu se aproximando. Ao perceber o estado da filha, largou tudo e veio ao encontro deles, levando as mãos ao rosto, horrorizada. O que aconteceu com ela? Meu Deus, o que é isso no corpo dela? As marcas ainda estavam lá, vergões avermelhados e inchados, como se alguém a tivesse chicoteado com força. Algumas chegavam a sangrar levemente. Helena, por outro lado, parecia estar dormindo. Respirava, mas não reagia a nada. Eles a colocaram sobre a cama, enquanto minha bisavó tentava acordá-la, molhando seu rosto com um pano úmido. Mas Helena não se mexia, apenas mantinha aquela expressão vazia, os olhos fechados, a respiração irregular. Meu bisavô não sabia o que fazer. Sentia um medo que nunca havia sentido antes. Não era medo de ladrões, de doenças ou de problemas comuns. Era um medo profundo, um pavor que vinha do desconhecido. Algo que ele não conseguia ver, mas sabia que estava lá. Por horas, Helena permaneceu inconsciente, até que no meio da noite, sem aviso, ela abriu os olhos e se sentou de súbito na cama. Minha bisavó deu um pulo para trás assustada. "Helena? Filha, você está bem?" A jovem piscou algumas vezes, olhando ao redor, confusa. Seus olhos, antes vazios, agora tinham um brilho de medo e incerteza. "Mãe, o que aconteceu?" Ela não se lembrava de nada. Meu bisavô tentou explicar, mas conforme descrevia os eventos, Helena negava com a cabeça, cada vez mais assustada. Ela não se lembrava de sair de casa, nem de caminhar até o cemitério, muito menos das marcas pelo corpo. "Isso não pode ser verdade. Eu não me lembro de nada." Eles mostraram as marcas em seus braços, pernas e costas. Helena arregalou os olhos, tocando a própria pele com incredulidade. Isso não pode ser real. Como isso aconteceu?" Eles não tinham respostas. Nos dias seguintes, minha bisavó tentou de tudo para encontrar uma explicação. Chamaram um médico da cidade, que examinou Helena e não conseguiu entender de onde vinham aquelas marcas. Nenhuma doença justificava aquilo, nenhuma alergia, nenhuma infecção. Tentaram buscar respostas na igreja. O padre, um homem sério e respeitado na cidade, escutou a história atentamente, mas apenas balançou a cabeça e disse algo que fez a espinha de meu bisavô gelar. "Algumas perguntas nunca têm respostas, mas vocês fizeram certo ao trazê-la de volta. Seja lá o que a chamou até aquele lugar, não conseguiu levá-la por completo." A frase ficou ecoando na mente de meu bisavô por muito tempo. A partir daquele dia, Helena nunca mais pisou naquele cemitério. Ela cresceu, se casou, teve filhos e netos, mas o que aconteceu naquela tarde nunca teve explicação. Até hoje, mesmo depois de tantos anos, quando minha avó conta essa história, ela ainda se arrepia. E eu, que sempre gostei de ouvir casos misteriosos, nunca mais olhei para um cemitério da mesma forma.
Seu like ajuda muito o canal. Se gostou do vídeo, já deixa o like para fortalecer.